E se o pão que você comeu ontem foi consagrado a algo que te odeia? E se o bolo da tia gentil carregava o nome do seu espírito, escrito em sal negro? Quantas vezes você sentiu um gosto estranho e mesmo assim engoliu, achando que era só tempero? O mundo espiritual não serve banquetes com talheres de prata. Ele disfarça maldições em doces gestos. A primeira mordida não dói, é o que vem depois que destrói. Há lares em que o cheiro do café da manhã é o mesmo cheiro que sai de velas queimadas em rituais noturnos. Existem mãos que te oferecem comida, mas o que estão te entregando é um pacto, selado com farinha e sorriso. Você já percebeu que certas comidas te deixam cansado, ansioso ou com pensamentos impuros, mas não sabe por quê? Nem todo alimento nutre. Alguns aprisionam, outros abrem portais. E há quem diga, é só comida. Como se demônios não soubessem cozinhar. O que chamamos de hospitalidade, o mundo das trevas chama de isca. Em muitas mesas, os talheres já foram consagrados, os ingredientes invocados. A oração feita antes da refeição pode parecer santa, mas você saberia se a voz tremesse por falsidade ou por possessão? Até mesmo a sopa que aquece o corpo pode estar resfriando a alma. E o prato que hoje você aceita pode ser o mesmo que amanhã você amaldiçoa. Feche os olhos. Tente lembrar do último alimento que você aceitou sem perguntar. Você sabia quem o preparou? Sabia o que foi dito enquanto ele cozinhava? Há receitas que não estão em livros, mas em grimórios. E há cozinhas onde se mexe o caldo com a mesma mão que invoca entidades. O toque da colher, o gesto repetido. Tudo pode ser um selo. Este vídeo não é sobre paranoia, é sobre discernimento, porque o inimigo já não bate na porta, ele oferece sobremesa. E se você não aprender a dizer não mesmo com fome, vai ser alimentado por mãos que querem sua alma em jejum da verdade. Então escute, com fome sim, mas fome de revelação, porque o prato está na mesa, e nem tudo o que alimenta o corpo vem de Deus. Você não sabia, mas aquele cheiro estranho no ambiente não vinha do tempero, vinha da intenção. A fumaça que subiu do prato não era só calor, era um véu, uma oferenda invertida, embalada como gentileza. Quantas vezes você já se sentou à mesa sem discernir o espírito que cozinhou o alimento? A fome sempre foi uma brecha, e o inimigo aprendeu a se esconder atrás de bandejas sorridentes, de vizinhos prestativos, de um "aceita um pedaço?", dito com olhos que não piscam. Há casas onde o arroz foi consagrado em silêncio. Há doces que selam pactos. E há mãos que cozinham com palavras que não se dizem em voz alta, mas que impregnam tudo. O engano tem cheiro, mas só quem anda em espírito sente. E quando você não sente, você engole. Alguém bateu à sua porta e trouxe um bolo. E você achou bonito. Você viu carinho, mas o mundo espiritual viu uma entrega. Toda oferenda tem um espírito por trás. Toda gentileza carrega uma autorização. O que você chamou de agrado pode ter sido uma instalação, um direito concedido, um altar sem altar. E quando você aceitou, sorriu, agradeceu, algo entrou. Não pelo gosto, mas pelo acordo invisível que você assinou sem saber. Foi assim com Eva. Foi assim com muitos. O inimigo não invade, ele entra onde é aceito. E às vezes, o obrigado que você disse foi o portal. Há pessoas que entregam presentes e levam pedaços de volta. Você já sentiu sua paz ir, embora depois de uma visita? Já percebeu que algo ficou diferente, sem motivo? Nem sempre o que chega até você veio enviado por Deus. Nem tudo que parece bom é puro. Há mãos que oram, mas servem dois senhores. Há cozinhas com santos e demônios no mesmo armário. Você acha que está recebendo alimento, mas está recebendo carga, transferência, frequência. Às vezes o pão é ungido, mas com outra unção. E o que entra pela boca também entra pela alma. O sabor é só a camada de cima. O que você precisa perguntar é quem te deu e por quê. Deus nunca dá algo sem propósito. O inimigo também não. Alimentos são portadores de bênção ou de maldição.
E o que parece inocente pode ser a chave para uma opressão sutil que você não conseguirá explicar depois. Não é superstição. É território espiritual. E quem não discerne vira morada. Já sentiu peso no corpo depois de comer algo? Já sentiu confusão, sonolência, inquietação? Nem sempre é digestão. Às vezes é contaminação. Eles não invadem. Eles esperam. Eles observam quem você recebe, o que você come, como você reage. A sua hospitalidade pode ser o seu altar. A sua mesa pode ser o seu campo de guerra. E enquanto você celebra conexões, eles celebram entradas. Existem demônios que operam com doçura, feitiçarias que cheiram a baunilha, pactos que se selam com café e bolo de fubá. Já reparou como algumas pessoas sempre oferecem algo antes de pedir algo? Isso não é apenas costume, é estratégia. No mundo espiritual, dar é marcar. Comer é aceitar. E aceitar é permitir. Quando foi a última vez que você jejuou antes de comer algo estranho? Quando foi a última vez que orou por discernimento antes de um sim educado? O reino das trevas não precisa da sua permissão explícita. Ele só precisa da sua distração. Alguns alimentos não saem com o intestino. Saem com oração, saem com jejum, saem com lágrimas que lavam o invisível. Há coisas que você aceitou anos atrás e ainda estão operando dentro de você. Não no corpo, mas na alma. Aquele jantar oferecido por alguém que sumiu depois. Aquele doce de uma visita que nunca mais voltou. Aquele chá que te fez dormir pesado. Você lembra. Seu espírito lembra, porque há pactos que não terminam quando o prato esvazia. Eles começam ali, e às vezes, aquilo que você chama de cansaço emocional em opressão estranha ou sensações que vêm do nada, são restos espirituais do que você comeu, ou de quem te alimentou. Mas Deus está levantando discernidores, pessoas que sentem no espírito o que os olhos não veem, que sabem dizer não com firmeza, mesmo diante do mais belo banquete, porque já entenderam, nem tudo que alimenta a carne liberta a alma. E às vezes, a fome que você sente não é de comida. Você não sabe quando aceitou, mas algo foi instalado. E agora algo foi despertado. Não por palavras, mas por camadas que se romperam dentro de você enquanto assistia. O gosto que ficou na sua memória espiritual não é o gosto do alimento, é o gosto da revelação. Há um espaço novo em sua alma, onde antes havia cegueira. Um tipo de fome diferente que não se sacia com pão nem com respostas. Talvez o ar ao seu redor pareça mais denso agora. Talvez você sinta como se o ambiente ao seu redor estivesse esperando sua reação. Porque está. O mundo espiritual não dorme quando você acorda. Ele observa. E nesse momento, ele sabe que você ouviu. Você cruzou territórios invisíveis, sem se dar conta. Degrau por degrau foi tirando os sapatos diante do sagrado. E agora, mesmo que tente, não conseguirá mais pisar descalço em qualquer chão. Há nomes que você não conhecia, mas que agora estão impressos nos seus sentidos. Há cheiros que você começará a reconhecer. Palavras que soavam comuns e agora cortam diferente. Porque uma vez que a alma sente o peso do discernimento, ela nunca mais volta a desejar a leveza do engano. E quando a comida vier à sua mesa, quando alguém se aproximar com mãos mansas demais, quando o aceite parecer inocente, você não verá como via antes, porque o invisível tocou seus olhos, e o toque não se desfaz. Nem tudo precisa ser entendido. Algumas verdades precisam apenas ser carregadas, como quem leva uma lâmina espiritual embutida nas palavras. Há atmosferas que você carregará para sempre, mesmo em silêncio. Um tipo de vigilância que não grita, apenas respira. E de agora em diante, quando algo cheirar errado, mesmo que todos digam que está certo, você saberá. Porque o discernimento de Deus não avisa, ele pulsa. E agora, pulsa em você. Algumas oferendas vêm embrulhadas em afeto, mas só o espírito treinado percebe o altar escondido debaixo do prato. Se isso te tocou, você sabe o que fazer.